nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, hoje, dia 6 de maio, nós temos aqui o belíssimo capítulo 15 do Evangelho de São João. Irmãos, sinceramente, eu recomendo que vocês leiam não uma, nem duas, mas algumas vezes, meditando todo o capítulo 15 do Evangelho de São João. Esse capítulo 15, ele é precioso para cada um de nós. Veja, Jesus hoje começa dizendo o seguinte, que ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor. Ou seja, Jesus está dizendo que existe uma vinha verdadeira e existem vinhas que não são verdadeiras. E nós sabemos bem, os padres da igreja, eles dizem que a vinha é a imagem da igreja. A vinha do Senhor é a imagem da igreja. Quem é o agricultor? Jesus é a vinha, o agricultor é o Pai. E Jesus agora, ele vai dizer, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele poda. Olha a imagem que Jesus usa. Jesus, já que ele está falando de agricultura, numa linguagem de agricultura, ele está dizendo que a vinha é ele mesmo, ou seja, ele é a porta das ovelhas, ele é a cabeça da igreja, e nós somos os seus membros, nós somos o corpo da igreja. O Pai é o agricultor, é aquele que vem para poder fazer a colheita, e ele vai dizer que todo ramo que nele não dá fruto, ele corta. Ele corta. Veja, nós fomos criados por Deus para dar frutos. Eu e você, nós precisamos dar fruto. Existe muita árvore por aí, bonita, que aparentemente parece uma bela árvore, mas que não tem nenhum fruto. E Jesus diz que o importante não é a árvore em si mesmo. Jesus diz que a gente conhece uma obra pelos frutos, não pela árvore. Existe muita gente por aí com aparência de cristão, com postura de cristão, com aparência de santidade, com postura de santidade, mas zero de fruto. Zero de fruto. Se o Senhor viesse hoje na minha vida e na sua vida, quais são os frutos que Ele colheria na nossa vida, irmão? Aqui, sendo bem sincero com o Senhor, quais são os frutos que o Senhor colheria na sua vida hoje? Se fosse fazer uma enquete da nossa vida hoje e nos perguntasse quem é o Alan, quem é você? Você que me ouve agora, quem é você para Jesus? Quem é você? Quais são os frutos? Qual o legado que você tem deixado nesse mundo? Essa é uma pergunta. Veja, isso não é uma pergunta minha. Essa é uma pergunta que o Evangelho está nos fazendo hoje. Todo ramo que não der fruto nele, o Senhor corta. Mas veja, Jesus continua. E ele diz, todo ramo que dá fruto, ele poda. Limpar é a mesma coisa que podar. E aqui, muitos cristãos que começam uma caminhada sincera,
uma caminhada reta com o Senhor, não entende o tempo da poda. Meu irmão e minha irmã, você que fez uma experiência com o Senhor, você que fez uma experiência num retiro, você que teve a sua vida mudada por Jesus, você que teve uma experiência forte com o Espírito Santo, seja através da palavra, seja através de uma homilia, de uma música, de uma missa assim normalzinha, porque Deus ele pode vir na nossa vida e acontecer. O documento de Aparecida diz que o discípulo missionário de Cristo ele nasce de um encontro pessoal com Jesus. É através de um encontro pessoal com a pessoa de Jesus é que nós nos tornamos discípulos e missionários. E o discípulo é o aluno, e é aquele que aprende aos pés do mestre. Esse é o discípulo. Esse é discípulo missionário, porque a igreja ela é missionária na sua identidade, na sua raiz. Nas belas dimensões da igreja de ser una, santa, católica, apostólica, com sede em Roma, uma dimensão não menos importante da igreja também é ser missionária. Todos nós, pela força do nosso batismo, nós somos missionários. E missionário não quer dizer que você tem que ir lá para a África, sair, não. Terezinha, minha padroeira, ela é a padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo. Uma monja de clausura, nunca saiu do Carmelo, uma monja trancada nas grades e que é a padroeira das missões. Como pode isso? Sim, isso pode, é possível, por isso todos nós somos chamados, né? Então veja, quando nós temos essa experiência com Jesus que modifica a nossa vida e que ele começa a querer trabalhar a santidade na nossa vida, meu irmão, o tempo da poda chegará. E veja, não pense que o Senhor está te podando para acabar com você. Não, porque você já viu uma árvore podada? Uma árvore podada parece que acabou. Esses dias eu podei um bambuzinho que tinha no quintal da minha casa. Cortei ele lá no toco. Não demorou 2 meses. O bambuzinho estava gigante de novo. Ele veio muito mais bonito. Quando cortamos, parecia que acabou, não nasce mais. Morreu. Não, ele veio com as suas folhas mais bonitas, mais verdinhas, mais fortes. É impressionante você ver uma árvore podada. Veja, então se você começou a dar frutos no Senhor, saiba, a poda chegará. E bendito seja Deus que ela chegue, porque a poda precisa chegar para todos. Porque não é uma destruição, volto a dizer. É o Senhor querendo que a gente dê mais frutos e dê frutos melhores. Você sabe que uma árvore podada, quando ela dá fruto de novo, o fruto dela é mais saboroso, é maior e mais bonito. Então, se você já está dando fruto no Senhor e o Senhor agora está te levando para o deserto, está te levando para o momento da poda e você não está compreendendo, meu irmão, minha irmã, fique em paz, porque é o tempo da poda do Senhor. Não é o demônio, não se preocupe, isso não é o demônio, é o Senhor. A gente às vezes tem mania de querer também atribuir tudo ao demônio. Não é o demônio. É o Senhor. Você não está entendendo esse momento de poda na sua vida? Fique em paz. Eu volto a dizer, é Jesus que está te podando. E não porque Ele quer a sua destruição, mas muito pelo contrário. Mas é porque Ele te ama profundamente. E Ele ficou feliz com os frutos que você começou a dar. Só que Ele quer que você dê mais. Ele quer que você produza mais frutos, maiores, melhores, mais vistosos, mais bonitos, mais robustos, e que você, que essa árvore, esse ramo, você possa então ser uma árvore mais forte no Senhor. Mas o Evangelho não fica por aí. Ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Ai, o que o Senhor está dizendo? Meu irmão, minha irmã, o cristão católico, ele não é aquele que faz carreira solo. Todos aqueles que começaram a fazer carreira solo já caíram e cairão ainda muitos outros,
Porque nós católicos, eu sempre digo isso, nós não fazemos o que queremos. Não. Nós andamos debaixo do báculo. Esse báculo é o báculo de Jesus Cristo, mas que se traduz em todos os pastores constituídos, desde o ordinário local, que é o bispo, que é aquele que tem o carisma, o tríplice munus de governar, santificar e ensinar. Ele tem o carisma de governo dado por Jesus Cristo e que está à frente das ovelhas para guiar as ovelhas. E quão é seguro, se os cristãos entendessem isso, caminhar à sombra do báculo de Pedro, na figura do Papa e na figura dos bispos. Como é seguro caminhar à sombra do Onipotente, como diz o Salmo 90. Caminhar à sombra do Onipotente é caminhar debaixo da sombra do báculo, debaixo da proteção do pastor. Então não dá para fazer carreira solo. Não dá para fazer o que a gente quer. Não, o católico, ele, volto a dizer, ele não faz o que ele quer. Ele anda em obediência, em unidade, seja com seu ordinário local. E falando mais especificamente, nós que somos paroquianos com o nosso sacerdote. Precisamos andar em unidade. Precisamos ser um com o nosso pastor, porque senão não dá. Não dá para fazer carreira solo, não dá para fazer uma evangelização eficaz sem estar em unidade. A verdadeira evangelização é estar na videira. E veja, isso é tão importante porque, em nome de todas essas coisas, quantas pessoas largaram a comunidade? Ora, Tomé perdeu a experiência de ver Jesus ressuscitado porque faltou a missa no domingo. Jesus apareceu e ele não estava lá. Ou seja, não estar na comunidade é não fazer a experiência do ressuscitado. Estamos no tempo pascal. É preciso permanecer na comunidade. Aí você talvez diga, mas a minha comunidade não é perfeita. Muito bem, a minha também não é. A minha também não é. É constituída de muitas pessoas imperfeitas, mas é aí que Jesus quer manifestar a sua glória. É aí, não é fazendo carreira solo. Veja, a plenitude da graça de Deus, do Espírito Santo, nós fazemos verdadeiramente. Você pode fazer uma experiência de Deus na sua casa, e eu não nego isso. Fecha a porta do teu quarto, reza ao teu pai que está em segredo, mas isso é fortificado quando nós estamos em comunhão com uma comunidade, quando nós temos uma identidade paroquial, uma identidade que Deus nos plantou numa comunidade para dar fruto lá. Você pode ir em outros lugares, fazer um passeio, viajar, mas nós temos que ter identidade, nós temos que ter raiz. Se o ramo não estiver ligado na videira, ele seca e morre. E por que não dizer então de uma vida sacramental intensa, né? Se nós não tivermos enxertados na nossa comunidade com uma vida intensa que jorra da videira que é Jesus, Jesus diz, olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. Mas esse rio de água viva, ele só jorra em nós se nós estivermos ligados à fonte. A fonte é Jesus, mas a fonte é Jesus e essa fonte jorra da onde? Ela jorra da igreja. Nós nos santificamos, meus amigos, através de uma vida intensa de oração e através de uma vida sacramental. É sacramento e oração. Claro, no meio disso tudo aí está o Santo Rosário, está a Palavra de Deus, é evidente que está tudo isso, mas é oração e vida sacramental. Dentro da oração e dentro da vida sacramental está incluído terço, está incluído Palavra de Deus, está incluído uma vida intelectual séria, porque também nós não somos abilolados, nós temos que ter uma boa formação intelectual. Eu tenho falado muito isso, Precisamos estudar. Bento XVI dizia isso, o povo se perde por falta de conhecimento. Jogam qualquer coisa na nossa cabeça e tá bom. Não está bom não. Nós precisamos conhecer a verdade. Veja, nas faculdades superiores da nossa alma, nós temos uma coisa que nenhum animal tem, só o ser humano e o anjo têm. Nós temos inteligência e vontade. O Padre Garrigou Lagrange, Rui Marinho, tantos outros, Santo Tomás de Aquino, eles vão dizer que a inteligência, ela busca a verdade.
E a vontade, ela busca o sumo bem, o bem universal por si mesmo, que é Deus. Santo Tomás, tá? Que diz isso. Santo Tomás que diz isso. Então, inteligência e vontade, inteligência, ela é movida para a verdade. A verdade. E a vontade, ela é movida para o bem universal. O sumo bem de Santa Teresinha, o sumo bem de Santa Catarina de Sena, o sumo bem de Santa Teresa d'Ávila. Nossa alma é movida para isso. E o que estão fazendo hoje? Estão tirando o quê? A verdade e Deus. Ora, destruíram a nossa capacidade mais sublime que Deus nos deu. Porque abaixo das potências intelitiva e volitiva, nós somos um animal. Um animal. E hoje as pessoas estão sendo educadas no nível dos macaquinhos, para viverem não com as suas potências superiores da alma de inteligência e vontade, mas para viver no nível dos sentidos, no nível dos animais. Nós não fomos criados para isso. Não, nós fomos criados para estar enxertado na videira. Nós fomos criados para fluir no Espírito, para estar em Jesus Cristo, enraizado na sua doutrina, na sua palavra e, acima de tudo, para viver a vida da graça, que não é uma vida simplesmente e meramente natural, meus amigos. Nós somos chamados a viver a vida da graça, é a vida do próprio Deus. É isso. Agora, estando enxertado, nós vamos viver a vida da graça. Nós vamos viver a vida de Deus em nós. E veja, o que vai saciar a nossa alma plenamente? Também Santo Tomás nos diz que a única coisa que vai saciar plenamente a nossa alma é a visão beatífica. Nada. Santo Tomás, inclusive, diz o seguinte, que se a gente visse um anjo, no primeiro momento, nós ficaríamos extasiados de ver aquele anjo. Mas não demoraria muito para que a nossa inteligência percebesse e captasse que aquilo também é um bem finito. E a nossa alma continuaria procurando algo ainda. Esse algo é o bem infinito. Embora a nossa alma seja finita, nós somos finitos, né? Nós não somos eternos, nós vamos participar da eternidade, mas o eterno, o ser, como diz Tomás de Aquino, que é o ser essencial, necessário por excelência, é Deus. Todo o resto é contingência, só Deus ele é o ser necessário. Nossa alma só vai saciar plenamente em Deus. E Agostinho diz a mesma coisa, né? Nosso coração está inquieto e só descansará quando ele repousar em Deus. Ah, que coisa maravilhosa! Coisa maravilhosa é esse evangelho, coisa maravilhosa é ser cristão, coisa maravilhosa é viver a vida da graça. Que Deus possa nos abençoar hoje, meus irmãos, e que a gente possa transcender a todo tempo, a toda realidade, porque Jesus quer que a gente esteja enxertado na videira, que é Ele mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.